Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação, agradecendo os nossos e-mails, lembrando também, claro, dos nossos e-mails. Você que tem alguma dúvida ou até mesmo alguma sugestão, alguma pauta, alguma curiosidade que você queira nos perguntar, por favor, doutor@biomedicosaude.com.br. Quero também lembrar do nosso portal de saúde, www.biomedicosaude.com.br. O programa de hoje falando sobre a terceirização. Hoje está na mídia, todos se perguntando, tendo a curiosidade, querendo entender um pouco mais dessa terceirização, direito dos trabalhadores, de que maneira isso influencia na sua vida, na sua saúde, como que isso vai influenciar diretamente aquelas pessoas que trabalham, seja na empresa terceirizada, seja numa empresa normal, eu estou desempregado. Então hoje nós vamos falar bastante sobre isso. Para isso estamos aqui com a doutora Natasha Vitka, da Vitka e Lopes Sociedade de Advogados. Ela é empresária, advogada, especialista em direito do trabalho e vai nos explicar um pouco mais sobre todo esse questionamento. Natasha, muito obrigado pela presença e pela participação, doutora. Luiz Henrique, eu agradeço imensamente por mais uma vez participar do seu programa. Obrigado. Natasha, atualmente as principais causas de trabalhistas, algumas demandas, são em funções justamente de algumas sanções da lei, que de alguma forma ou de outra provoca alguma controvérsia, né? O projeto de lei aprovado pela Câmara, ele vem de 1998 sobre a terceirização, né? E a partir daí, as pessoas elas questionam muito se essa atividade, se ela é o fim, se ela é o meio, se ela é um serviço público, enfim, várias dúvidas. E, claro, você que justamente tem essa demanda dentro da área do direito, eu quero que você explique para nós primeiramente, por favor, a terceirização, ela já está aprovada, ela já está valendo, como que está funcionando, Natasha, por favor? Sim, Luiz Henrique, a terceirização, na verdade, ela já existia, né? Ela já era prevista, só que a lei, ela não permitia que toda e qualquer atividade fosse objeto de terceirização. Então, a terceirização, ela existia em relação às atividades meio, né? O que seriam atividades meio? Por exemplo, o serviço de portaria, o serviço de limpeza, o serviço de vigilância, seriam atividades que já eram objeto de terceirização anterior, né? A gente até vê, Natasha, algumas empresas que elas terceirizavam, justamente, por exemplo, a questão da limpeza. Então, elas têm uma equipe que contempla isso. É isso que você está falando, né? Isso mesmo. Antes, a legislação ela não permitia, por exemplo, que uma instituição de ensino terceirizasse o professor. Por quê? Porque o professor, ele desenvolve a atividade fim de uma instituição de ensino. Certo. Né? Hoje não. Com a lei que foi sancionada e está vigente desde 31 agora de março de 2017, quando houve a publicação, toda e qualquer atividade pode ser objeto da terceirização. E o interessante é que não só no setor privado, né? Mas a lei ela é ampla e permite também isso no setor público. Entendido. E o que muda, Natasha, para quem hoje, você falou que ela está aprovada, então já existia uma terceirização para alguns setores, hoje ela se ampliou e já está desde o dia 31 de março desse ano nosso agora, de 2017. O que muda para quem já está com a carteira assinada? Então já trabalha numa empresa e, enfim, muda alguma coisa? Então, na verdade não, Luiz Henrique, porque o que acontece? O trabalhador que tem o vínculo empregatício já com aquela empresa, será uma opção da empresa ou não demitir ele e contratar um trabalhador terceirizado. Perfeito. Né? Mas isso não é uma regra. Então, assim, o trabalhador ele pode ficar tranquilo que essa legislação ela não altera em nada o vínculo empregatício que ele já tem com a empresa. O direito dele está garantido. O direito dele está garantido. E o bom também lembrar, Luiz Henrique, que assim, a lei ela permite a terceirização, mas ela não tolhe do trabalhador nenhum dos direitos que ele já possui. Então, o trabalhador terceirizado, ele também tem direito a férias, ele também tem direito a 13º, ao aviso prévio, ao FGTS, né? Então, assim, ela só permite essa contratação
por meio dessa intermediação da empresa terceirizada, mas ela não tolhe desse trabalhador os direitos trabalhistas. Acho né? importante essa citação. E eu acredito, Natasha, também que o serviço temporário segue as mesmas normas ou isso tem alguma característica especial também? Por exemplo, os diaristas, né? Mesmo dentro da questão da limpeza, né? Aqueles serviços que eles não têm aquela contratação contínua, onde ele tem um trabalho temporário por período, ele é afetado, entra dentro da mesma regra ou isso ainda está em aberto também? Tem alguma característica especial? Luiz Henrique, essa lei, né, que foi sancionada e entrou em vigência agora, ela trata tanto da terceirização quanto do trabalhador temporário. Certo. O que nós precisamos, para ficar mais fácil, até das pessoas em casa elas entenderem, Isso. é delimitar bem o que é o trabalhador temporário perante essa lei, né? E o que são os trabalhadores que não têm vínculo, por exemplo, uma diarista, uma pessoa que faz limpeza, né, em uma residência e é diarista. O que é o trabalhador temporário para a lei, né? Seria aquele trabalhador que ele é contratado por meio de uma empresa de trabalho temporário. Então, essa empresa ela tem requisitos específicos para que ela possa intermediar essa contratação, né? E são para fins específicos. Então, o que seria? Ou para substituição de uma mão de obra permanente, que no caso, por exemplo, eu tenho um funcionário, ele precisou se ausentar do trabalho porque é o período de férias dele. Então, eu vou fazer um contrato de trabalho por prazo determinado, um trabalho temporário por meio dessa empresa. Para quê? Para suprir aquela necessidade que é temporária. Certo. Ou, se não, por exemplo, no caso de empresas que têm uma demanda maior em determinado período do ano. Por exemplo, as empresas fabricantes de chocolate. Agora, na época da Páscoa aumenta a produção, né? E aí, essa lei regulamenta essa contratação, que pode ser o quê? De 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, se essa necessidade especial, né, houver. Então, essa lei regulamenta, mas são questões diferentes. Então, ela regulamenta o trabalhador por meio do contrato de trabalho temporário e ela regulamenta a terceirizada, né, a empresa terceirizada e a terceirização. Então, a lei, ela também, como forma de proteger o trabalhador, não é qualquer empresa que se encaixa nessa lei. Então, tem requisitos específicos que a empresa precisa cumprir para poder fazer essa contratação. Perfeito. Eu entendo que quando eu consigo entender as explicações, o nosso telespectador também. E eu gostei bastante do exemplo que você deu, tanto nessa questão temporária, como, por exemplo, no período da Páscoa, de uma fábrica de chocolate. Eu acho bastante interessante, porque as pessoas estão em casa e o que acontece, doutora? Elas estão aflitas, estão tensas com todas essas mudanças e muitas vezes sem entender aquilo que está acontecendo, né? A gente não está dizendo nem que é bom, nem que é ruim a mudança, mas é importante que o trabalhador, que o nosso telespectador que está em casa, ou mesmo aquela pessoa que tem hoje um trabalho, ou não tem e tem a chance de ter, que ela entenda tudo isso. E a minha pergunta, ela vem relacionada a isso também. Como profissional do direito, mas também como pessoa que está aí na sociedade, faz parte de uma comunidade. Você acredita que esse tipo de trabalho, que esse tipo de contratação, ele altera a saúde do trabalhador? Ou traduzindo para o nosso programa aqui do Vida e Saúde, ele traz mais tranquilidade, mais equilíbrio para a vida do trabalhador e até mesmo as empresas? Você acredita que haverá um ganho na qualidade de vida e saúde desse trabalhador com essas leis? Dentro de tudo aquilo que você já conhece, você que é uma militante na área do direito, uma profissional, né? Você acredita que isso vai ter um ganho, independente, claro, as duas leis, né, doutora, elas devem ser seguidas, tanto numa regra quanto na outra. Mas como profissional, você acredita que há esse ganho? Luiz Henrique, isso é uma pergunta difícil de lhe responder. Você acha que isso é muito relativo? É relativo. Certo. Porque o que acontece?
segundo estatísticas, né, do próprio Ministério do Trabalho, a cada 10 acidentes de trabalho, 8, segundo essas estatísticas, são de empregados de empresas terceirizadas. O que, segundo essas estatísticas, acontece, né? As empresas de terceirização, não generalizando, claro, porque temos empresas idôneas e que cuidam muito bem dos seus funcionários, mas em grande maioria, as empresas de terceirização, elas acabam não se preocupando com o meio ambiente de trabalho. Elas não têm uma preocupação tão grande como num serviço normal, tradicional, Sim, onde o trabalhador está de responsabilidade da empresa contratada. Então, o que acontece é o seguinte, é uma estatística. Né? É uma isso. estatística. Certo. Não há essa preocupação intensa, né, Entendi. em relação ao meio ambiente. Constante. Então, parte-se da premissa que vai depender do comportamento do empresário. Só que o que é importante nós ressaltarmos aqui, né? Por favor. O que a lei ela fala? Ela também não exime o contratante, né, a empresa que contratou aquela empresa terceirizada, de ser responsabilizada, claro, inclusive judicialmente, numa demanda trabalhista, caso a empresa que ele contratou não cumpra com as obrigações trabalhistas. Então, é importante que os empresários, quando optem, né, pela terceirização, que eles não busquem apenas o preço daquele serviço que foi oferecido. Por quê? Porque ele tem que verificar se aquela empresa é idônea, se aquela empresa ela obedece à legislação trabalhista, às normas de saúde e segurança do trabalhador. Isso. E ele tem a obrigação de fiscalizar que isso seja cumprido. E o que nós vemos é o seguinte, que às vezes as empresas terceirizam, né, contratam a empresa terceirizada e não fazem essa fiscalização. Aí a empresa terceirizada não deposita o FGTS, não paga os haveres dos trabalhadores, não exige a utilização dos equipamentos de proteção. Aí, de repente, a empresa terceirizada fecha a porta, some. E aí, para quem fica a responsabilidade? Ou seja, aquele empresário que achou que teria um lucro maior porque contratou uma empresa terceirizada, que achou que com isso se eximiu de uma responsabilidade, passa a ter dobrado. Vai ter, porque ele vai pagar 2 vezes, entendeu? Então, é uma situação que tem que ser encarada com muita cautela, tanto pelos empresários quanto pelos trabalhadores. Por quê? Porque a responsabilidade ela existe, entendeu? Perfeito. A lei não tirou, ela não tolhiu os trabalhadores dos direitos deles e também não permitiu que as empresas se esquivem de suas responsabilidades. Perfeito, muito bem explicado. A gente vai para um intervalo, doutora, e antes eu quero deixar aqui uma pergunta. O governo federal, hoje, em relação a essa nova metodologia, ele tem com qual intenção? Existe, claro, um motivo pelo qual, e aqui é importante que a gente cite, que nós não estamos aqui dizendo que é bom ou ruim, mas enfim, qual a intenção do governo com essa nova metodologia? Melhorar a qualidade, melhorar a agilidade, melhorar para as empresas, ampliar a contratação. A gente volta logo após o intervalo e já responde essa pergunta. Até daqui a pouco. E aí, eu sou a Nath Graciano e seja bem-vindo a mais um FIB Dicas. Anota aí que esse é mais um curso nota 5 da FIB, gente. É isso mesmo, nota 5, nota máxima. E a FIB tem direito de bater no peito, meu bem, dizer nós. Acho que eu dei uma exagerada. Vamos voltar? Pode ser? A gente pode refazer direito agora? A FIB superou rapidinho os cursos tradicionais da região. Só tem professor fera. Isso sem falar nos convidados, né? Eles são escolhidos a dedo entre os que mais se destacam tanto na esfera pública quanto na iniciativa privada. Por isso, o direito da FIB é cada dia mais procurado. Afinal de contas, nota 5 no MEC cai do céu, né, gente? Bom, dizem que aqui na FIB, além dos professores serem bons no que fazem, eles também são muito bem-humorados. É verdade?
É verdade, os professores da FIB, além de muito comprometidos com a qualidade de ensino, são professores que são muito atenciosos com os alunos. E acredito que isso é uma das características que diferencia o nosso corpo docente das demais faculdades de Direito. Na região, é o único que possui recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil. Fruto de um trabalho muito bem desenvolvido e qualidade do corpo docente, da biblioteca e dos nossos alunos. Aqui na FIB, o time de professores é formado por profissionais de várias áreas do direito, o que ajuda o aluno a escolher melhor sua especialização. Se é tributário, trabalhista, civil, é muita área, né, gente? Eu acho lindo. Mais direito, mais cidadania, e é disso que o Brasil precisa. A melhor coisa de ter estudado aqui na FIB foi a progressão que eu tive durante esse tempo de faculdade, assim, muito conhecimento agregado, uma ligação direta mesmo com os alunos. Eu acredito que em relação à biblioteca é muito rica, eu nunca precisei comprar assim, um livro que não tivesse na biblioteca, aprendizado incomparável. Direito FIB merece uma curtida, hein? E se você quiser saber mais, é fibbauru.br ou deixe seu comentário aqui. Valeu, tchau, tchau! Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre a terceirização e saúde. Como isso vai influenciar, está influenciando ou pode influenciar os trabalhadores, as pessoas hoje que estão aí no mercado de trabalho. Para isso estamos aqui com a doutora Natasha Vitka, da Sociedade de Advogados Vitka e Lopes, onde estamos justamente esclarecendo algumas dúvidas e também explicando muito melhor para que vocês possam ter esse entendimento e agregar qualidade de vida e saúde para poder, a partir desse momento, ter uma opinião formada sobre o assunto. Doutora, a gente perguntou antes do intervalo qual a intenção do governo federal em relação a essa nova metodologia de contratação. O que é a intenção principal do governo e o que ele cita sobre isso com relação à lei da terceirização? Luiz Henrique, o governo visa, né, com essa alteração em relação às hipóteses da terceirização, ele visa aquecer a economia, né, e abrir postos de trabalho. Então, você verifica, né, que não só essa questão da terceirização, mas muito se fala também em relação à flexibilização de alguns direitos trabalhistas com esse intuito, porque parte dos empresários, parte dos empregadores acabam defendendo a questão que os postos de trabalho foram fechados por causa da carga trabalhista, da carga tributária e tudo mais. Então, seria medidas do governo a fim de fomentar a economia e também auxiliar na busca, né, de novas colocações no mercado de trabalho. Maravilha. Essa lei, ela vai afetar a vida dos trabalhadores? De que maneira ela pode afetar a vida dos brasileiros? Você acredita de que maneira que isso pode ser modificado? Ou como você citou, me corrija, por favor, se estiver errado, não é para mudar, é isso, Natália? Ela vai mudar, vai melhorar, pode melhorar, ou isso não é para ter modificação? Em termos de, da vida do trabalhador e dos brasileiros. Luiz Henrique, tudo dependerá de quem utilizará da lei. Perfeito. Por quê? Porque a lei está aí como forma de auxiliar. Só que esse auxílio vai depender da consciência de quem emprega, né? Então, é complicado generalizar se ela vai ser benéfica, se ela não será, né? Tudo parte do empregador. Se o empregador ele respeitar a mão de obra, se ele respeitar os direitos trabalhistas, se ele entender, né, que o trabalho ele vem para dignificar a pessoa e não para que o lucro, eu acho que isso é uma premissa. O empregador ele tem que entender que o lucro não está acima de tudo, né?
Então, e pode ter um efeito rebote também. E ele pode ter um efeito rebote. Então, é o que eu falei numa pergunta anterior, né? A responsabilidade do empregador, ela continua, né? Embora a empresa, contratando uma empresa terceirizada e esse vínculo não seja mais com ela, mas sendo com a empresa terceirizada, a responsabilidade dela continua. Então, assim, se o contratante, vamos colocar assim, né? O contratante da empresa terceirizada, se ele manter o zelo, o compromisso ético com o empregado, isso tá tranquilo. Tá tranquilo. Isso. Agora, nós sabemos que existem empresas e empresas. Perfeito. Se há empresas que vão procurar o menor preço, terão empresas de terceirização que vão cobrar preços que não são condizentes com aquele trabalho, e não vão repassar, e não vão pagar os haveres. Mas aí a empresa lá na frente vai pagar em dobro. Por quê? Porque os direitos trabalhistas continuam. Então é um ciclo, né? Eu acho, a lei ela está aí, mas todas as leis são assim, né? Vamos Depende ver como que de vão quem ter o proveito dessa lei. O proveito disso, né? Doutora, então eu até faria uma segunda pergunta relacionada a isso. Então, a própria demanda trabalhista, a gente dizer que pode diminuir ou aumentar, vai depender muito realmente de como todos vão reagir a isso. A gente sabe que a intenção do governo, ela é realmente aumentar a demanda, ter mais contratações, fomentar a economia. Mas a gente sabe que não são todos que fazem o uso adequado das leis ou não, né? Sim. E é justamente aí que entram os profissionais do direito para que se façam valer os direitos tanto dos trabalhadores quanto da empresa também, correto? Exatamente, Luiz Henrique. Maravilha. Doutora, a gente está quase chegando ao final do nosso programa e não tem como a gente não fazer uma pergunta relacionada aos concursos públicos, né? Nessa nova modalidade, o projeto, ele é para o setor privado, mas ele também pode agir no setor público, existe uma clareza na lei, porque assim, os concursos públicos eles dão essa estabilidade para quem é contratado, assim acontecendo, mas ele é de fim público, né? Como que funciona isso? Porque a dúvida ela começa a gerir algumas coisas, ela começa a fomentar algumas dúvidas. Existe alguma modalidade para isso? Existe algum comentário sobre isso, doutor? Sim, Luiz Henrique. Na verdade, existe uma grande discussão sobre esse tema, né? Porque a lei, ela prevê tanto a terceirização para o setor privado quanto para o setor público. Certo. Só que essa terceirização, essa previsão em relação ao setor público, ela afronta a Constituição Federal. Por quê? O artigo 37, inciso 2º da Constituição, ele é muito claro em determinar que para investidura em cargo ou emprego público é necessário que a pessoa se submeta, né, ao concurso de provas ou de provas e títulos. Isso. Então a Constituição ela é clara nisso. Então existe essa discussão porque essa lei é uma lei infraconstitucional, ela está abaixo da Constituição. Então ela não pode tratar de forma diferente, ela não pode se sobrepor à Constituição. Perfeito. Então existe essa grande discussão, né? Porque ela prevê algo que na verdade é inconstitucional. É inconstitucional. Perfeito. Então temos que aguardar os próximos capítulos para isso é bastante importante. Saber. Mas assim, da forma como está, ela interfere muito em relação ao concurso público. Mas existe essa questão constitucional que tem que ser observada também. Perfeito. Doutora, a gente agradece muito a sua presença, a sua participação. Tenho certeza que depois desse programa, muita dúvida aqui foi resolvida, né? Muitas dúvidas foram solucionadas e a intenção do nosso programa Vida e Saúde é sempre realmente agregar, apesar de a gente aqui estar falando bastante do direito, né? Mas a intenção é agregar tranquilidade a esse trabalhador, agregar qualidade de vida, agregar informação. E a gente acredita bastante que o programa Vida e Saúde vem através disso. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e pelos esclarecimentos a todos aqui.
Sou eu quem agradeço, Luiz Henrique, é um prazer enorme mais uma vez estar aqui com você. Obrigado. A você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Quero aqui então lembrar mais uma vez do nosso portal www.biomedicosaude.com.br, agradecendo também os mais de 10 mil acessos mês que nós temos dentro do nosso portal, cada vez mais se solidificando como um portal de saúde para que todos, acadêmicos, profissionais de saúde, a população em geral, a comunidade em geral, jovens, adultos, crianças, as donas de casa, esclareçam as suas dúvidas e possam, a partir daí, ter uma qualidade de vida e saúde agregado a tudo isso que a gente se propõe a fazer aqui. Muito obrigado, pratique qualidade de vida e uma boa vida a todos. Um grande abraço.